Olá, meu nome é Ranieri, eu sou o técnico do Labaut, o Laboratório de Conforto Ambiental e Eficiência Energética, do Departamento de Tecnologia. Hoje para vocês eu vou mostrar como se usa o kit de conforto ambiental. Os instrumentos do kit são esses aqui em cima da mesa. Eu vou explicar para vocês agora um a um para auxiliar vocês na hora da medição. O primeiro instrumento é o termigrômetro, tá? Esse daqui que vocês vão utilizar para fazer a medição de temperatura e umidade. É o instrumento que vocês vão ter que ligar primeiro por causa do tempo de estabilização, tá? Ligando ele, aqui em cima eu tenho a temperatura e no rodapé eu tenho a umidade. A gente orienta que vocês liguem o instrumento e aguardem cerca de 7 a 10 minutos para ele estabilizar. Enquanto isso, vocês podem fazer na medição com os outros instrumentos que eu vou explicar ainda. Ligando o instrumento, a gente tem que tomar cuidado para não deixar ele exposto ao sol, tá? Senão vocês vão acabar fazendo uma medição errada de temperatura. Outra coisa também é, na hora de posicionar o instrumento, evitar de deixar o sensor muito próximo à superfície, quente ou fria, que também vai influenciar na temperatura. Basicamente, as recomendações são essas. O segundo instrumento que eu vou explicar para vocês é o anemômetro. Ele vai ser utilizado para medição de velocidade do vento. Geralmente usamos em conjunto com a bússola para poder fazer a medição da orientação, a direção desse vento, desse deslocamento de ar. Ele é um instrumento simples, de ventoinha. Já está setado para metros por segundo, a escala, e só ligar ele aqui no botão vermelho, que tendo algum deslocamento de ar, fazendo a ventoinha girar, já registra um valor aqui para vocês. É necessário prestar atenção apenas com a seta que está marcada dentro da ventoinha. Aqui. Tem uma seta aqui. Essa seta tem que estar na mesma direção e sentido que o deslocamento de ar. Então, quando vocês posicionarem para fazer a medição, digamos que o deslocamento de ar está nesta direção, vocês têm que manter a seta na mesma direção e sentido. Rotacionando a hélice, registra o valor de velocidade do vento. Geralmente a gente acaba colocando para vocês uma fita ou um barbante para vocês segurarem aqui embaixo, né? Para dar como se fosse uma guia para o direcionamento, para o deslocamento de ar, para ajudar vocês a ficar rotacionando aqui para ajustar. A bússola vai entrar para pegar a direção do vento. Então, digamos que eu estou segurando a bússola aqui embaixo, tendo um vento, conseguindo medir o vento, ela vai mostrar a direção do vento. Pego, então, velocidade e direção. O sonômetro. Ele serve para a gente fazer as medições de acústica do ambiente. Junto com ele, usamos geralmente o contador. Tá? O instrumento é esse. Ele tem os botões aqui em cima. Peço que vocês utilizem apenas o botão de liga e desliga. Os demais já vai estar ajustado para modo de aquisição de dados rápida e para medição. Não mexam nesses botões, apenas no liga e desliga. Ligando o instrumento, ele começa a fazer a medição de acústica do ambiente medido. Junto com o instrumento com sonômetro, tem essa espuminha de proteção do microfone, justamente para
medições em locais com muito vento, esse vento não interferir na medição. Então, a orientação é que vocês utilizem essa proteção no microfone para fazer a medida. O sonômetro ele tem duas funções de medição. SL, medição instantânea, que está acontecendo agora. Ele registra o valor. E a outra função, mudando aqui, é a função LEQ, que seria uma medição equivalente. Ele inicia em 0, é normal, e ele já está programado para, após 1 minuto, mostrar um valor médio desse intervalo de tempo. Então, ele vai iniciar em 0, passando 1 minuto, ele dá um valor médio desse intervalo. A unidade que a gente utiliza, ela está marcada aqui do lado. Tem dBA ou dBc. Vocês vão utilizar sempre dBA. A mudança, se tiver em LEQ, eu não consigo alterar a unidade se tiver em LEQ. Para poder fazer alteração, eu tenho que jogar a função para SL, medição em tempo real, para poder fazer a medição da unidade. Com relação ao contador, a gente utiliza para fazer a contagem, por exemplo, uma medição externa na rua, a gente utiliza para fazer a contagem dos veículos que estão passando pela via. Afinal de contas, o motor, escapamento, enfim, o barulho que eles fazem influencia diretamente na medição de acústica. Então, a gente, começando, por exemplo, na função LEQ, assim que eu mudei, já começou a medir, começo a fazer a contagem dos veículos que estão passando. De preferência, faça a contagem longe do microfone. Então, faz a contagem, passando 1 minuto, vai registrar o valor para a contagem, associa a contagem feita ao valor medido de acústica. Por último, nós temos um instrumento para iluminação, o luxímetro. Ele é um pouquinho mais complicado de mexer por causa do ajuste de escala. Geralmente a gente está acostumado com escala automática, a escala dele não é automática, é manual. Por isso que ele é um pouquinho mais difícil de operar. Ele tem esse botão vermelho de rolagem, com 3 posições. Desligado, a posição do meio, que eu seleciono 4 escalas diferentes, e a última posição, que eu seleciono a maior escala do instrumento. Na posição do meio, eu tenho 4 escalas diferentes, que é 0 a 20 lux, 0 a 200, 0 a 2000 e 0 a 20.000. Quando eu ligo o instrumento, ele inicia na menor escala, ou seja, 0 a 20. A gente está num local que tem muita luz, então, como eu estou numa escala de 0 a 20, é uma escala muito pequena, por uma quantidade muito grande de luz que chega no sensor do instrumento. O sensor é esse daqui. A parte branca é a fotocélula que faz a medição da luz. Como eu estou numa escala então muito pequena, com uma quantidade de luz muito grande, ele aparece esse OL no visor do instrumento. OL de overload. Ou seja, eu estourei a escala. Então, para isso, eu tenho que ajustar a escala do meu instrumento. E onde que eu faço isso? Nesse botão Range, Escala, à direita do instrumento. Então, apertando uma vez, vocês estão vendo aqui, tem uma casa decimal no meio. Apertando uma vez, joga a casa decimal para a direita. A quantidade de luz ainda não é... A escala escolhida ainda não é suficiente para a quantidade de luz que chega. Então, de 0 a 200 lux, eu vou mudar para a escala de 0 a 2000. Agora eu já consigo fazer uma medição. Então, essa é a menor escala para essa quantidade de luz que está chegando na fotocélula. Geralmente, para ambiente externo, eu uso a próxima escala, 0 a 20.000.
vocês vão perceber que quando eu seleciono a escala de 0 a 20 mil, aparece um fator multiplicativo bem pequeno aqui embaixo no rodapé. Nesse caso, como eu estou na escala de 0 a 20, vai aparecer 1 vezes 10. Então, o valor que eu estou medindo agora é 69 vezes 10, 690. Tá? Para a próxima escala, eu teria que mudar o botão aqui de rolagem, aparece 1 vezes 100 no rodapé. Então, o valor que eu estava medindo antes vai ser 8, no caso aqui agora, 7 vezes 100, 700. Esse aqui é o instrumento para iluminação. A parte complicada é a escolha ideal da escala. Então, se eu estou fazendo, por exemplo, uma medição na escala de 0 a 2000, eu consigo fazer outras medições em escalas superiores. Porém, se eu escolher uma escala muito alta, meu erro vai ser maior. O ideal é escolher a menor escala possível para o ambiente. Então, vocês vão selecionando aqui até encontrar a menor escala possível. Desta forma, terminamos a explicação dos instrumentos de conforto ambiental que vocês utilizarão nas aulas práticas.